Qual a igreja que os irmãos querem ser? Qual a igreja que eu quero ser? Porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. A igreja ela é feita de pessoas, de gente. E ela é o organismo vivo, o corpo vivo de Cristo Jesus. Mas a igreja, ela só não é melhor, eu costumo dizer isso, a igreja só não é melhor porque eu estou nela. Porque se eu não estivesse, talvez a igreja fosse melhor. Porque nós precisamos entender que tudo parte da gente. Se a igreja é boa, porque eu estou fazendo algo para a igreja ser boa, através da minha vida, Deus vai agindo, Deus vai intervindo, Deus vai trabalhando. Deus instrumentaliza cada membro do corpo, para que através da vida da igreja aqui na terra, ele seja exaltado e glorificado. A igreja é vitrine de Deus aqui na terra. Eu queria pensar com os irmãos nesse tema, qual a igreja que queremos ser? Eu sei que todo mundo aqui teve um momento que pensou, planejou muitas coisas para esse ano. Trocar de carro, pintar a casa, casar, arrumar um namorado, fazer uma viagem, planos que a gente faz. Mas eu queria que, como igreja de Cristo Jesus, de uma forma muito sincera, nós pensássemos nessa pergunta: qual igreja que nós queremos ser? Abra a palavra do Senhor em Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Eu estarei lendo a palavra do Senhor, os irmãos estarão acompanhando. Atos capítulo 3, a partir do verso 1. E assim nos diz a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Meus queridos, qual a igreja que nós queremos ser? Quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos e fazemos algumas leituras de um evangelho que muitas das vezes é frágil, um evangelho que muitas das vezes está distante da palavra de Deus, um evangelho que muitas das vezes está distante daquilo que Deus tem planejado para o seu povo aqui na terra. Quando nós olhamos aquilo que nós temos visto hoje, e eu quero falar uma coisa muito séria, presta atenção nisso. Talvez sejamos a última, ou uma das últimas gerações antes da volta de Cristo. Quando nós olhamos à nossa volta, e lá em Mateus, a partir do capítulo 24, nós vemos ali o último sermão de Jesus, chamado Os Sinais das Últimas Coisas, e ali nós vemos vários sinais de como será o final dos tempos. E quando nós lemos ali em Mateus, o último sermão de Jesus, muitos daqueles sinais estão cada dia mais evidentes em nosso tempo. A guerra da Ucrânia e da Rússia, qual a razão daquela guerra? Ninguém consegue explicar. Mas a Bíblia nos diz que no final dos tempos surgiriam nações contra nações. A desvalorização da vida se mata por qualquer coisa em nosso tempo. Destrói uma vida por qualquer coisa nos nossos dias. Aí alguém pode pensar, mas sempre foi assim. Mas não com tanta intensidade como nos dias de hoje.
pais contra filhos, filhos contra pais, a falta de referência, a ilogicidade de coisas que deveriam ser padrões na nossa vida, que muitas vezes estamos deixando de lado, o surgimento de pandemias. A Covid gritou o sinal dos finais dos tempos sobre a igreja. E presta atenção nisso, talvez sejamos uma das últimas, ou talvez a última geração antes da volta de Cristo. Nunca os sinais estiveram tão evidentes como nos dias de hoje. Quando nós olhamos as características da nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, e a igreja está inserida nessa sociedade, e segundo algumas pessoas, alguns estudiosos da filosofia ou da religiosidade atual, da filosofia da religião e da religiosidade atual, quando nós olhamos alguma dessas características, nós vemos que nós vivemos numa sociedade plastificada. Vide as mídias sociais, onde muitas das vezes nós temos lá no nosso Face 1.500 amigos, e quando a gente chora não tem um ombro do nosso lado. Onde muitas das vezes nós temos lá no nosso Instagram não sei quantos mil seguidores, e a gente muitas vezes não consegue alguém para nos notar quando estamos no deserto. Vivemos um tempo de uma sociedade plastificada, em que o que é certo se tornou errado, e o que é errado parece que está certo. Uma desvalorização da lógica, da vida, dos sentimentos nobres. Uma outra característica de nosso tempo é a supervalorização daquilo que é estético, aquilo que é aparente, aquilo que é visível, aquilo que as pessoas percebem como algo palpável, visível e extremamente estético. O que eu tenho passou a ser mais importante do que eu sou. E essa questão da estética é tão séria, que tem uma história que um dia um bêbado estava andando na rua, e ele viu uma senhora. E aquela senhora estava bem vestida, era uma senhora vaidosa, bonita, mas ele olhou, aquele bêbado olhou para aquela mulher e disse: a senhora é feia. Qual mulher que gosta de ser chamada de feia? E aquela mulher olhou assim, mas continuou andando, o bêbado correu atrás dela: mas a senhora é muito feia. Aí aquela senhora já se sentiu um pouco incomodada, mas continuou. E pela terceira vez o bêbado olhou para aquela mulher e disse: a senhora é muito feia. Aí ela não segurou e disse: o senhor é um bêbado? E ele então respondeu: sim, mas amanhã eu estou bom, e amanhã a senhora vai continuar sendo feia. A estética está sendo maior do que a essência. O ter é mais importante do que o ser. E isso muitas das vezes contamina a igreja, porque muitas vezes nós achamos que um bom culto é aquilo que tem aparência. Uma boa igreja é aquela que está com o seu templo abarrotado de pessoas que muitas das vezes cheio de gente, mas de vidas vazias. Uma igreja poderosa é aquela onde tem um bom saldo bancário, onde tem um templo bonito, onde o culto é realizado com jogos de luzes, com efeitos sonoros, com aquilo que nós estamos vivendo, ouvendo, e nós imaginamos isto que é bom, quando na verdade, às vezes, na suave brisa, é onde Deus mais age. Uma outra característica de nosso tempo é uma espécie de hedonismo religioso, onde o bom culto é aquele que nós sentimos alguma coisa. Se a gente não se arrepiar, é porque Deus não agiu. Se a gente não começar a tremer e estribuchar, é porque não tem unção. Se alguém aqui quer tremer e estribuchar, coloca a mão na tomada que vai ficar ligadão. Um bom culto é aquele em que nós sentimos alguma coisa.
em que nós muitas das vezes achamos que a emoção está acima da razão. Isso tem gerado algumas doutrinas extremamente esdrúxulas e distante do Evangelho. Nós precisamos retornar um tempo em que a igreja precisa ser referência de vida com Cristo aqui na terra. Para que isso ocorra, nós precisamos entender algumas lições que nós temos aqui nesse texto. A igreja que nós queremos ser, ela precisa ser relevante. A igreja que nós queremos ser precisa ter a ação inquestionável de Deus através da nossa vida. É Deus agindo, é Deus intervindo, é Deus abençoando, é Deus trabalhando, é Deus agindo de uma forma poderosa aqui na terra, através da minha vida, através da sua vida, porque nós somos o bom perfume de Cristo aqui na terra, chamado igreja, corpo vivo do Senhor. Deus poderia contar com os anjos, Deus poderia ter outra estratégia, mas Deus tem essa estratégia linda chamada igreja, eu e você. E uma igreja relevante faz da oração algo comum, com resultados extraordinários. Mantenha a Bíblia aberta, em Atos capítulo 3. O verso 1 diz o seguinte: Pedro e João estavam indo ao templo para orar. Tem uma versão que diz: Pedro e João, como de costume, estavam indo na hora nona, a hora da oração. Meus queridos, oração não é uma atividade da igreja, é muito mais do que isso. Oração precisa ser algo relativo ao próprio respirar e vida da igreja. Quando nós oramos, coisas extraordinárias de Deus acontecem no nosso meio. Carlos Drummond de Andrade, em 1980, no dia 1º de janeiro daquele ano, ele escreveu uma crônica no antigo Jornal do Brasil, que dizia: eu tenho saudade das coisas simples da vida, como ver crianças correndo na rua, pegar goiaba verde e comer com os meus colegas, andar de mãos dadas com a minha amada e comer depois do almoço queijo com goiabada. Coisas simples que fazem diferença. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Sou filho de pastor. Eu lembro que quando nós éramos criança, a minha mãe no sábado à noite, ela separava a nossa roupa. Meu pai às vezes trazia o sapato para que eu engraxasse para ele. Para que na igreja a gente fosse com a melhor roupa que a gente tinha. E minha mãe sempre dizia: o culto de domingo pela manhã começa no sábado à noite, porque a gente não pode chegar atrasado. E a gente corria para ir na igreja. Antes de sair de casa, eles perguntavam para mim e para meus irmãos: cada um já pegou sua Bíblia? Sabe como que o crente era chamado naquela época? De Bíblias. Meus queridos, e hoje nós vivemos um analfabetismo bíblico, muitas vezes em nosso meio. Bíblia e oração, oração e Bíblia, oração e Bíblia, oração e Bíblia. Não tem outra coisa para fazer na igreja que não seja consequência de oração e Bíblia. Os irmãos estão ou vão entrar, não sei, em sucessão pastoral. Deus vai revelar se essa igreja orar. Não é comissão, não é sugestão de ordem, não é sugestão de denominação, é oração. Muitas das vezes nós queremos administrar a igreja sem oração. Muitas vezes nós queremos viver uma vida cristã sem oração. Muitas vezes nós queremos tomar decisões, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa sem oração. Quando a igreja ora, nós movemos as mãos de Deus. Quando a igreja ora, coisas extraordinárias de Deus acontecem. Quando a igreja ora, os céus descem até na terra. Quando a igreja ora, irmãos, o inferno treme, porque quando a igreja ora, ela usa da melhor arma da batalha espiritual, porque quando a igreja ora, há poder em nome de Jesus. Ore uma vez, ore 2 vezes, ore 3 vezes, ore quantas vezes for necessária, até você ouvir Deus falando ao seu coração, mas ore.
Eu lembro que uma vez, quando eu pastoreava em Campos, uma irmã muito crente, casada, o seu esposo, um homem muito distinto, todo domingo ele se arrumava, levava ela para a igreja, deixava ela na igreja e ia embora. Ele não era crente, ele não tinha experiência nenhuma de conversão. Todo domingo, ela ficava, participava do culto, acabava o culto, ele estava lá para pegar, levar ela para casa. Um dia chegou para mim e disse: pastor, estou cansado. Já orei tantas vezes pela conversão do meu esposo e não acontece nada. Eu disse: irmão, ore mais um pouco. Pastor, mas e aí, não está acontecendo nada? Eu falei: irmão, vamos combinar uma coisa. Durante 30 dias, a irmã vai orar e vai deixar que ele veja a irmã orando. A irmã vai se ajoelhar todo dia, antes de dormir, na beirada da cama, e vai orar, silenciosamente. Depois de 30 dias ela voltou: pastor, tem feito aquilo, mas não aconteceu nada não. Falei: então a irmã vai fazer, além disso, vai fazer mais uma coisa. Eles tinham um comércio embaixo da casa deles. Antes do Tutuca, que era o nome do esposo, descer, a irmã vai chamá-lo. Ela é uma irmã muito carinhosa com o esposo. Vai dar um abraço nele, vai dar aquele beijinho que a irmã sempre dá, mas vai segurar no cangote dele e vai orar no pescoço dele, no ouvido dele. Aquela oração rápida. Eu falei: não mande recado para ele. Não é discussão de relação, não é uma DR. A irmã vai orar da seguinte forma: Senhor, guarda meu marido, abençoe o comércio, proteja o meu marido, em nome de Jesus, amém. A irmã vai fazer isso. E ela começou a fazer. Um dia ela esqueceu. E ela ia descer, o Tutuca ia descer para o trabalho, chamou a irmã Lucia: irmã, querida, você não vai orar por mim, não? Olha como que Deus vai agindo. E ela orou. E ele continuava levando ela na igreja. Eu falei: agora, irmão, vai perguntar a ele: Tutuca, você também não quer orar, não? Ensina o seu marido a orar. Pastor, mas ele não é crente. Eu falei: não tem importância. Deus está agindo. E ela começou a ensiná-lo a orar. Um dia, um domingo de manhã, ela diz isso no testemunho de conversão dele. Ela disse que ela se arrumou para ir na igreja. E ela percebeu que a roupa que ele tinha vestido era diferente. Mas foi. Chegou em frente à igreja e desligou o carro. Ela olhou assim de rabo de olho: alguma coisa está diferente. Ela saiu do carro, ele também saiu. E ela olhou para ele e disse: você não vai voltar, não? Não, agora eu sou de Cristo. Quando eu vi Tutuca, no dia do batismo do Tutuca, eu chamei a irmã Lucia: vamos juntos para o batistério. Porque quem vai me ajudar a batizar o seu marido vai ser a irmã. Meus queridos, ore até Deus, até você ver a resposta de Deus. Porque quando nós começamos a orar agora, Deus já começa a nos responder agora. Mas às vezes nós vemos a resposta de Deus lá na frente, então ore. É aquele esposo não crente, ore. É aquele filho que está perdido, ore. É aquela situação que você não tem como resolver, ore. É aquele momento em que você não sabe o que fazer, ore. Porque quando a igreja ora, algumas coisas acontecem. Igreja que ora é igual a igreja diferente. Não conheço ninguém que vive uma vida de oração que não seja feliz. Às vezes passa até por tribulações. E muitas, por sinal. Enfrenta uma batalha espiritual tremenda. Mas quem ora tem sobre si a ação dos céus. Então ore. A igreja que é relevante, e a minha oração é que eu e você queiramos ser uma igreja de oração, uma igreja que caminha com oração, que a igreja que caminha com oração, ela caminha de joelho na terra, mas ela se torna tão grande que ela toca o coração de Deus nos céus. A minha oração é que sejamos uma igreja relevante, tão relevante, que caminhemos de oração. Mas a segunda lição que eu tiro desse texto está no verso 2 a 4. Olha o que a Bíblia nos diz. Estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Guarde isso. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas que entrava no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes o quê? Esmolas. Pedro e João olharam para ele e disse Pedro: olhe para nós.
Uma igreja relevante é vista como esperança. Ela é percebida como esperança. A Bíblia nos diz que Pedro e João estavam subindo ao templo. Tinha um homem que todos os dias eram colocados ali. Aquele homem era o que? Aleijado de nascença. Ele era levado todos os dias ali. E aquele homem, além de ser aleijado, ele era levado para a porta do templo para esperar o quê? Esmolas. A Rua Teresa. Quantas pessoas têm passado na porta do templo? E as pessoas têm olhado para essa igreja. As pessoas têm olhado para nós. As pessoas olham para a igreja. Você já percebeu que às vezes tem pessoas que colocam armadilhas e dizem, vamos ver se fulano vai cair. Ele é crente. Você conhece aquele famoso jargão? Vamos ver se fulano é crente ou se ele é quente. As pessoas olham para a igreja, esperando receber alguma coisa. As pessoas olham para a igreja porque a igreja precisa ser referência de Deus na terra. Uma igreja relevante é uma igreja que mostra esperança, que ela é vista como esperança. Quando Pedro e João estavam caminhando, aquele homem estava ali esperando receber alguma coisa. O que aquele homem estava esperando receber era uma esmola. E há um jogo de olhar ali. A Bíblia nos diz que aquele homem viu Pedro e João e esperou receber uma esmola. E Pedro diz para aquele homem, a Pedro vendo também aquele homem, disse, agora olha para nós de forma diferente. Olha para a igreja de forma diferente. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós vamos dar para você em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Meus queridos, a riqueza de uma igreja não está no seu saldo bancário. A riqueza de uma igreja não está no luxo do seu templo. A riqueza de uma igreja não está nos carros dos membros da sua igreja, daquela igreja. A riqueza de uma igreja está no nome de Jesus de Nazaré. E nós não temos outra mensagem para pregar. Nós não temos que pregar outra mensagem que não seja o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu por mim e por você, o Cristo que deu a sua vida por mim e por você, o Filho de Deus, o único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador, Criador, Sustentador. A Ele e somente a Ele a igreja dá toda honra, glória e louvor, porque Ele morreu por mim e por você, mas não ficou preso, Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. E Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Ele está aqui, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, porque nós somos selados, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, e é em nome dEle que nós oramos, em nome dEle que nós profetizamos, em nome dEle que nós pregamos, em nome dEle que nós testemunhamos, e somos, e devemos ser sempre, visto como povo de Deus, o povo do Deus vivo. Olha para nós, a igreja não tem que dar esmolas. Esmolas aqui pode ser entendido como qualquer coisa que seja além da mensagem do Evangelho. A igreja é um povo de uma só mensagem. Nós não temos outra. A igreja só tem uma mensagem, que é Jesus ressuscitou. A igreja não tem outra. Vivemos um tempo em que muita gente está querendo inventar mensagem para a igreja. É mensagem de prosperidade, é mensagem de pensamento positivo, é mensagem de influência. Já desse eu ouvi uma reportagem que falava de um influência espiritual evangélico. Eu pensei, eita, o influencer da igreja é o Espírito Santo, né? E não eu, não você, não outra gente igual a gente. Influência da igreja é o Espírito Santo. A igreja tem a unção do Espírito Santo para testemunhar. E Jesus um dia olhou para os seus discípulos e disse o seguinte: vocês são o sal da terra e luz do mundo. A diferença de uma igreja está na beleza de Jesus presente na vida dele, ou dela. Tudo fora de Cristo, irmãos, é esmolas. A maior riqueza da igreja é viver, testemunhar o Cristo ressurreto. Porque quando uma igreja vive e testemunha o Cristo ressurreto, a glória dos céus se manifesta. A glória de Deus é vista. Meus queridos, olha para nós, foi o que Pedro disse para aquele homem. Nós não temos prata, nós não temos ouro. Isso todo mundo pode dar para você. Isso o governo pode dar, isso as pessoas podem dar.
Isso pessoas importantes, ricas podem dar. Isso pessoas diplomadas podem dar. Mas o que a igreja tem para dar é algo muito além. É algo que vai mudar história. A igreja, eu gosto de uma definição de igreja da seguinte forma: igreja é o povo usado por Deus para mudar histórias da eternidade. A igreja é o povo usado por Deus para mudar histórias da eternidade. Olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro. Tudo fora de Cristo, irmãos. É esmolas. A igreja precisa viver Cristo no seu dia a dia. A terceira lição que eu tiro desse texto, para responder a pergunta, qual a igreja que nós queremos ser, está no verso 7. O verso 7 assim nos diz: segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem, ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Uma igreja relevante tem ações impactantes. É interessante que Pedro disse para aquele homem: em nome de Jesus, levanta e anda. Mas você lembra, quando eu disse guarde isso, quando nós lemos lá no verso 2, que foi levado um homem que era aleijado de nascença. Aquele homem, além de ser aleijado, ele não sabia andar, porque ele nunca tinha andado antes. A autoridade do nome de Jesus fez com que aquele homem se levantasse, colocasse de pé. Mas quando Pedro estende a mão, Deus usa aquele momento para firmar os passos daquele homem. E imediatamente ele aprendeu a andar. Pedro ensinou aquele homem a andar de forma imediata. Meus queridos, a igreja precisa estender a mão. Ações de Deus que causam resultados impactantes. Ações do Senhor que mudam histórias. Ações do Senhor que tornam a igreja relevante. Estender as mãos. Mostrar que nós estamos aqui para escrever histórias para a eternidade. Deus usa a minha vida, Deus usa a sua vida. Meus queridos, quando a gente olha o que Deus tem feito na história através da sua igreja, quando a gente percebe às vezes coisas tão simples, quando a gente, como igreja de Cristo Jesus, faz diferença. Ontem foi tão bonito quando eu vi um testemunho aqui do irmão, aquele momento em que a igreja estava aí ajudando a cidade, naquela tragédia que aconteceu, e ele usou um termo que inicialmente me assustei, porque depois ele explicou, eu entendi, ele disse: eu nunca vi a igreja tão suja como naqueles dias. Pensei, será que aqui também caiu lama? Aí depois ele foi explicando. A igreja foi literalmente na lama para cuidar de gente. A igreja é instrumento de Deus para cuidar de gente. Ações relevantes, estender a mão, fazer diferença. Lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na sua família. Quantas pessoas precisam da mão estendida da igreja para mudar história, para fazer diferença de fato? Quando Pedro e João se colocam diante daquele homem e diz: olha para nós, Pedro está dizendo: olha, nós não temos nada, mas o Cristo que nós cremos tem tudo. Tudo passa, irmãos, tudo passa. Tudo passa, menos Deus. A igreja precisa entender que as suas ações, eu e você, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós entendemos, um dia pode passar. Mas a nossa vida com Deus permanece para sempre. Eu tive um pastor na minha infância, pastor Falcão Sobrinho. Ele já faleceu já há um bom tempo. Talvez alguém aqui conheça ou já tenha ouvido falar nele. Eu lembro daquele homem de joelho orando. Eu não lembro da sua voz. Eu não lembro da sua altura. Eu não lembro de muitas coisas que ele fazia. Mas eu lembro daquele homem de joelhos orando. Ações impactantes.
ações relevantes. Você que é pai, você que é mãe, como você vai ser lembrado na vida dos seus filhos? Eu sou filho de pastor. E deixa eu dar aqui um testemunho pessoal. Eu nunca me envolvi com drogas. Não é por ser filho de pastor, porque eu tive oportunidade. Eu lembro de quando eu saí uma vez com os meus amigos, e todos eles envolvidos com droga, com bebida. E aquela roda de adolescentes, e roda de adolescente você sabe que a gente faz as coisas, quem é adolescente sabe disso, para poder ser aceito. E eu estava ali na roda para poder ser aceito. O colega da direita dava um trago, passava para o meu colega da esquerda, mas nunca me oferecia. Eu queria que eles me oferecessem. O colega da direita bebia um gole, passava para o colega da esquerda, mas nunca me oferecia. E depois, quando eu me tornei adulto, lembrando desses momentos, imediatamente Deus me lembrou de outras coisas. E de um momento muito especial, de momentos muito especiais da vida dos meus pais sobre a minha vida. Aquele momento em que às vezes eu acordava bem cedo para ir para a escola, e eu olhava na fresta do quarto do meu pai e da minha mãe, estavam os dois de joelhos, orando por mim e pelos meus irmãos. Meu pai faleceu em 2015, cantando o hino 286, mais perto quero estar, segurando na mão da minha mãe. E ele foi cantando, mais perto quero estar, a voz foi sumindo, e ele se encontrou com o nosso Deus nos céus. Deus ouviu o cântico que ele estava cantando. Meu pai não deixou herança de rico para a gente. Não deixou uma casa grande para a gente. Não deixou dívida para a gente. Mas ele deixou a alegria de eu poder dizer como filho, eu sou muito honrado pelo pai que eu tive e saber que ele morreu cantando mais perto que ele está. Isso me consola. Meus queridos, ações relevantes que causam resultados impactantes. Estender a mão. Você que é pai, você que é mãe, como você vai ser lembrado pelos seus filhos? Você que é crente lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, como você é lembrado? Qual a qualidade do nosso testemunho? Jesus precisa ser visto em nós. Nós precisamos manifestar Jesus. Tem um cântico antigo que dizia que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Ações relevantes que causam resultados impactantes. Meus queridos, uma quarta lição, uma igreja relevante prega a mensagem com a vida. É interessante, quando nós olhamos o texto, o verso 8 termina dizendo que aquele homem entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha só, o homem não somente aprendeu a andar, mas ele aprendeu também a pular. E ele aprendeu a louvar a Deus. E o texto continua dizendo, e quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que aquele era o mesmo homem que costumava, já está no passado o verbo, a mendigar na porta do templo. Ele não estava mais na porta do templo, agora aquele homem estava dentro do templo. E todos ficaram admirados com aquilo. Meus queridos, uma igreja relevante é uma igreja que prega o evangelho com a própria vida. A própria história da igreja prega o evangelho. Ela vive o evangelho. Nada é mais atraente, presta atenção nisso. Nada é mais atraente do que a beleza da graça de Cristo em nós. Nada é mais atraente do que a beleza da graça de Cristo em nós. Spurgeon, pregador da palavra, existe um púlpito na Europa, onde Spurgeon pregava, que tem uma placa que diz o seguinte: aqui passou um homem que impactou uma geração. Aqui passou um homem que impactou uma geração. Eu não conheci Spurgeon.
mas eu li mais de uma dezena de livros de Spurgeon, porque ele também impactou a minha vida, através dos seus livros. Um homem que teme a Deus, um homem que deixou um legado, um homem que deixou uma beleza de Cristo, através da vida com Cristo que aquele homem viveu. Meus queridos, uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença, uma igreja que prega a palavra, que prega a Bíblia, que vive orando, que prega a mensagem do Evangelho com a própria vida, o nosso testemunho. Meus queridos, que vergonha às vezes nós vermos algumas notícias de como está a igreja no Brasil. Que vergonha. Que vergonha às vezes nós vermos pastores, líderes se envolvendo com coisas que não deveriam se envolver. Coisas que de igreja, de céu, de Deus não tem nada. E o pecado se tornou normal. Relativizar a palavra de Deus é normal hoje em dia. E em nome de uma contextualização que é necessária, muitas das vezes, mas em nome de uma contextualização, nós relativizamos a verdade. E uma meia-verdade é uma mentira inteira. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. A igreja relevante prega o Evangelho com a própria vida. Aquele homem entra no templo. As pessoas olham para aquele homem e dizem, não era aquele que ficava pedindo esmola, mas agora ele está diferente. E aqui, irmãos, qual é a sua história com Deus? Qual é o seu testemunho? Qual a história que você tem que te contar para as pessoas à sua volta? Histórias de Deus. Quando nós olhamos à nossa volta, o crente é alguém que tem uma história de Deus para contar. Não é ser membro da igreja somente, é muito mais do que isso. Não é ser um pastor, não é ter uma liderança, é ser muito mais do que isso. É ter uma história de Deus. É dizer, olha, um dia eu estava perdido, um dia eu estava fracassado, um dia eu ia para o inferno, mas Jesus me salvou pela sua graça. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio em Jesus. Meus queridos, a igreja é um povo de uma só mensagem que diz, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Essa é a mensagem. Qual a igreja que nós queremos ser? Já caminhando para a conclusão, presta atenção numa coisa. A principal ação do diabo não é colocar medo na igreja. Muitas vezes as pessoas acham que o diabo vai começar a fazer coisas aí para todo mundo ter medo. Pessoas com medo do diabo correm para a igreja, mas não têm experiência com Deus. A principal ação do diabo é tirar o foco. É fazer com que a igreja perca o seu foco. Uma vez, alguém chegou para mim e disse, pastor, o diabo está começando a agir na igreja. É porque Deus está agindo. O diabo fica desesperado quando Deus está agindo. Quer ver diabo agir? É se a igreja começar a orar e ler a Bíblia, porque isso é avivamento espiritual. Avivamento espiritual não é arrepio da pele. Avivamento espiritual não é cambalhota. Avivamento espiritual não é cair para o lado, para trás, para frente, ou seja, para onde for. Avivamento espiritual não é começar a dar pulo. Avivamento espiritual é retornar à palavra de Deus e à oração. Isso é avivamento espiritual. E quando isso acontece, o diabo fica desesperado. E muitas vezes o diabo faz com que a igreja perca o seu foco. Perca o foco. Eu gosto muito de uma definição, que é uma definição que também faz uma distinção, que é entre aquilo que é prioridade e aquilo que é importante. Nem tudo que é importante é prioridade. Mas o que é prioridade sempre será importante. É importante muitas coisas na igreja, mas a prioridade é a glória de Cristo. Uma igreja, quando ela toma suas decisões em assembleia, se for para a glória de Cristo, ela está priorizando. Mas se for para a glória do homem, ela está apenas dando importância. E perde o foco. E perde o foco.
A igreja precisa olhar para Jesus e dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Seja instrumento, eu quero ser instrumento, eu não quero ser algo de distração, eu não quero fazer da igreja um lugar de distração, mas eu quero ser instrumento. A oração mais audaciosa da Bíblia, sabe onde está? Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. É a oração mais audaciosa da Bíblia. Porque quando nós aprendemos a vontade de Deus, e aprender da vontade de Deus é estar perto dEle. Aprender da vontade de Deus é conhecer sobre o seu caráter. Aprender da vontade de Deus é querer caminhar ao lado dEle. Aprender da vontade de Deus é abrir mão da minha própria vontade, do meu próprio eu, dos meus próprios desejos, das minhas próprias vontades, e dizer: Senhor, não sou eu, mas é o Senhor em mim, através de mim. Aprenda da vontade de Deus, você vai se surpreender. A minha vontade pode ser boa, mas a vontade de Deus é perfeita e agradável. A minha vontade pode ter uma boa intenção, mas a vontade de Deus reflete a glória e a unção do Espírito Santo no nosso meio. Busque fazer a vontade de Deus, dependa dEle, faça da sua vida uma vida de cada vez mais ser servo do Senhor. Deixe que Deus trabalhe na sua vida, se quebrante. Desde que Deus faça algo novo, algo que te surpreenda, que 2023 seja um ano de avivamento na igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Que 2023 seja um ano em que nós possamos ser vistos como alguém que vive cada dia mais para a glória de Deus e expressa a presença de Deus na nossa vida. Olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas a mensagem da igreja continua sendo: há poder no nome de Jesus de Nazaré, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Essa é a mensagem da igreja, a única mensagem, e continuará sendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para a volta de Cristo? Porque nós vivemos uma geração de crentes que acham que a volta de Cristo não é para agora. E alguns acham até que é uma alegoria, que é lá para frente. Mas nós precisamos estar preparados. A Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, será como um relâmpago que nasce num polo e se mostra no outro. E muitos não vão estar preparados. Eu acho muito interessante quando o crente tem medo de morrer. Ninguém quer morrer, de fato. Né? Porque nós fomos criados para a vida. Deus soprou nas narinas do homem na criação o fôlego da vida. Ninguém quer morrer. Mas, quando alguém diz: pastor, eu não quero ficar velho, eu digo o seguinte: então peça a Deus para morrer bem novo. Né? Porque ficar velho, e aqui eu falo a palavra velho com muito carinho. A minha mãe vai fazer 90 anos, é a minha velhinha. Né? E eu quero chegar nos 100. Eu falo para minha esposa: se prepare, porque você não vai me enterrar não. Né? Mas ninguém quer ficar velho. Mas todo mundo tem medo de morrer. Porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. E Paulo aos Efésios diz que a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Meus queridos, eu sempre ouvi falar sobre avivamento espiritual. Eu creio que todo mundo aqui já tem ouvido falar. Mas eu creio naquele avivamento que começa aqui dentro do meu coração. Avivamento não é programa de igreja. Vamos fazer 7 semanas de oração e no final nós vamos ter um resultado de avivamento. Eu não creio dessa forma. Eu creio no avivamento quando a gente chega em casa e se ajoelha e ora. Eu creio no avivamento quando a gente olha para os nossos vizinhos e começa a pregar para eles. Eu creio no avivamento quando nós olhamos a Bíblia e diz: eu não posso sair de casa sem me alimentar da palavra. Eu creio no avivamento quando nós olhamos para a igreja e falamos: eu sou parte, eu sou corpo, vivo, eu faço parte dessa gente. Eles são meus irmãos em Cristo. É esse avivamento que eu creio. E a Bíblia nos diz que o profeta Abacuque, lá no capítulo 3, ele faz a seguinte oração: Senhor, eu lembro dos teus feitos no passado e temo.
capítulo 3, verso 2. Lembro dos teus feitos do passado e temo. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a testifica em nosso meio. E Abacuque continua orando. E no final da oração, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda, mas eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Avivamento espiritual não é ausência de lutas. Avivamento espiritual é saber que o Deus da história do passado é o mesmo Deus da história do presente e continuará conduzindo a história da igreja até que Jesus volte. Isso é avivamento. A igreja que eu quero para o Brasil, a igreja que eu quero para a minha geração, é uma igreja que seja relevante. Mas a minha oração é que esse avivamento comece dentro de mim. Eu não posso pregar uma mensagem dessa se eu não aplicar primeiro para mim. Eu não posso. Se eu falar aqui para os irmãos, quem quer ser avivado, vem aqui na frente, sem antes me expor dessa forma, dizendo: eu quero esse avivamento para mim. Eu quero. Eu quero ser uma igreja relevante. Eu quero ser uma igreja que faça a diferença. Eu quero ser uma igreja que seja bíblica. Eu quero ser uma igreja que caminha de oração, com oração. Eu quero ser uma igreja que as pessoas, ao olharem para mim, vejam a presença de Jesus. Eu quero ser uma igreja que estenda a mão e tenha atos relevantes e impactantes. Eu quero ser uma igreja que viva o testemunho da pregação do Evangelho. Certa vez alguém disse: pregue sempre a palavra. Quando for necessário, use a sua voz. A minha vida precisa pregar mais do que qualquer sermão atrás do púlpito. Entende? A igreja relevante precisa ser vista com a riqueza da graça de Cristo Jesus. Há um hino que diz que é uma oração: aviva no Senhor, ó dá-nos teu poder. Esse hino é muito cantado. Mas eu queria convidar você a se colocar de pé nesse instante, nós vamos cantar. Mas eu queria desafiar você a cantar esse hino, não somente com a voz, mas com o coração. Não somente com o som da voz, mas com uma ação, consequência da presença de Deus aqui presente. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. Eu sei o que Ele falou no meu coração. E eu quero ser uma igreja relevante, que seja avivada pelo poder de Deus. Eu quero em 2023 orar mais do que orei em 2022. Eu quero ler mais a Bíblia do que li em 2022. Eu quero pregar mais, eu quero que pessoas tenham o seu nome escrito no livro da vida, através da minha vida, mais do que teve em 2022. Eu quero que as pessoas, ao olharem para mim, vejam que Jesus está presente. Eu quero fazer o que Pedro disse naquele dia: olha para mim, olha para o Wesley. Eu posso não ter prata, eu posso não ter ouro, eu posso ser feio, eu posso ser gordo, mas eu tenho o nome de Jesus de Nazaré. E colocar pessoas de pé diante da glória de Deus aqui na terra. Eu quero. Você também quer? Você também quer? Eu quero desafiar você, se Deus falou ao seu coração, para que você seja uma igreja relevante. Uma igreja que cause impacto e faça a diferença. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, esse hino 171. Se você está sentindo um desejo de cantar com a alma, não somente com a voz. E se você sentir o desejo de vir aqui à frente, como um ato de compromisso com Deus, e nós vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem aqui. Porque eu não creio em avivamento que nos mantenha de pé. Amém. Eu creio em avivamento que curva o nosso joelho no pó. Se você sente esse desejo, quando nós estivermos cantando esse hino, sai de onde você estiver,
vem aqui à frente. Vamos cantar essa oração. Aviva-nos, Senhor. Cante com a alma, não cante só com a voz.